Olá, estamos começando mais uma edição do programa Cantando e Falando sobre Missões. Eu costumo dizer que nem sempre cantando, né? Porque nem sempre há canções que se harmonizam com a temática que a gente está apresentando, né? Então não vamos forçar a amizade, né? O programa acontece comigo, Walter Júnior, e a parceria é com Missões em Suas Mãos. Eu tenho comigo aqui a Jane, que me ajuda, meus olhos e muito mais aqui nesse trabalho que a gente faz, bem como o Júlio Heleno, que lá da casa dele nos acompanha aqui também, tá bom? O Missões em Suas Mãos faz um trabalho extraordinário, principalmente através de comunicações, através do aplicativo instantâneo, né, o WhatsApp, sempre nos aproximando mais dos missionários, com o lema Caminhe com um missionário. E esse é o momento que a gente se apresenta aqui de uma forma especial para compartilhar algumas temáticas, alguns tópicos que são importantes. A igreja que o Júlio Heleno, na qual o Júlio Heleno congrega, ela realizou seu aniversário no mês passado, mês de outubro, e promoveu várias oficinas muito ricas, e nós estamos nos beneficiando dos conteúdos dessas oficinas. A gente começa o programa de hoje dando continuidade a um tema que a gente explorou através da participação da missionária Priscila Alencar. Ela está no sul do Senegal. Ela nos falou sobre o FTC, Filhos de Terceira Cultura. Na primeira participação dela, ela nos falou do conceito. Filhos de terceira cultura são crianças ou adolescentes que vivem em uma cultura diferente da dos seus pais e ali permanecem por tempo significativo, ou seja, um tempo que compreende uma boa parte do crescimento e desenvolvimento deles. Ou seja, imagine os filhos da missionária Priscila. Eles cresceram no Senegal, mas lá são estrangeiros. Eles são brasileiros, mas só que quando vêm para cá, eles se sentem em uma cultura diferente. E ela nos falou, portanto, sobre essa conceituação, porque os filhos de missionários transculturais se enquadram perfeitamente. Então, quando se pensa em filhos de terceira cultura, nós estamos pensando em função da realidade dos filhos de missionários, com quem nos cabe em muito preocuparmos. Porque se os filhos dos missionários estão bem, certamente eles poderão se dedicar mais e melhor ao que tanto amam, a missão que o Senhor confiou a eles. Isso é de suma importância, irmãos. Eu me lembro de um pastor relatando a mim uma visita que fez. Ele visitou uma senhora, ela era viúva de um pastor muito conhecido em determinada cidade. Ali ele chegou e estavam com ela seus filhos, dois filhos. E ali ele fez a visita e levou também a ceia para que aquela senhora pudesse participar, a qual também foi distribuída aos seus filhos. Ao final da visita, foi uma situação bastante constrangedora, porque os filhos daquela senhora, um pouco já distantes dela, né, sem que ela ouvisse, disseram a ele: Olha, a gente respeita e tudo, mas nós não cremos em Deus. Então, o que nós esperamos é que o missionário possa realizar a sua tarefa sem o prejuízo de, em tentando alcançar os perdidos no lugar onde está, ver os seus filhos se perderem. E, portanto, nós vamos orar pelo missionário, pela missionária e também pelos seus filhos. E agora eu passo a apresentar para vocês aquilo que a missionária Priscila vai nos falar acerca dos filhos de terceira cultura, dando enfoque à realidade dos filhos dos missionários, abordando dois aspectos que caracterizam e afetam muito os filhos de terceira cultura, a saber, a alta mobilidade e o tempo que eles vivem entre culturas diferentes. É uma explanação muito interessante, eu convido você a ser atento, até porque Priscila é muito simpática e muito comunicativa. E atenção para o finalzinho, quando ela vai falar sobre o café da manhã deles. É extraordinário, tá bom? Então vamos assistir. Uma criança de terceira cultura, ele não tem as raízes, sabe? Essa raiz que eu falei, que eu disse, ai, como eu gosto da minha família, e quando eu trago as lembranças, eu lembro, eu consigo sentir o cheiro lá da casa da minha avó, sabe? Essa coisa assim de raiz, de lugar.
de pensar assim, ah, a minha casa é naquele lugar, foi ali que eu cresci. O filho de terceira cultura não tem isso. Por quê? Pelo fator desafiador que é a alta mobilidade. O que é a alta mobilidade? A alta mobilidade é esse vai e vem que tanto os missionários, quanto os militares, quanto pessoas que trabalham em multinacionais, enfim, todos eles precisam ter. Pelo contexto que vivem, por conta do trabalho, por conta dos desafios, por conta da própria missão. Então, filho de terceira cultura é aquela criança que, às vezes, ele certamente viajou antes de andar, né? Então, tipo, eu tirei os meus filhos do Brasil e eles já tinham passaporte, estavam no avião, não sabiam nem andar, não sabiam de nada. E eles acabam se acostumando com isso, talvez na cabeça deles, assim, todo mundo tem um passaporte, todo mundo vive a mesma coisa, sabe? Então, mas não é, são coisas peculiares. E essa questão da alta mobilidade, ela traz essa questão da impressão de idade que não tem raiz, porque a raiz vai se tornar a própria mobilidade. É como se ele se encontra e se completa enquanto ele está viajando, enquanto ele está se mudando, enquanto ele está indo de um lugar para o outro, acompanhando os pais. Entendem? Então, essa questão das mudanças, da automobilidade, é um desafio grande. E outro desafio é estar vivendo entre culturas. É estar vivendo num contexto totalmente diferente. Né? Então, às vezes o que me choca para ele vai ser totalmente comum. Por exemplo, se eu disser para você que às vezes no café da manhã a gente come pão com ervilha. Você vai dizer, como assim pão com ervilha? Entende? Para o meu filho, isso é totalmente natural. Tem dias que ele acorda e ele diz, mãe, hoje eu quero pão com ervilha. E aí eu vou na minha vizinha, que cozinha ervilha, que cozinha espaguete, que cozinha feijão doce, que cozinha atum e também ovo cozido. E aí você tem a opção do seu sanduíche, o que você quer. Sanduíche super básico, assim, de manhã, né? É meio pão com esse negócio dentro. E aí o que ele ama é a ervilha. Muito bem temperada. Gente, é muito gostoso. Mas assim, imagina, ele tá no Brasil e dizer, hoje eu tô com vontade de comer pão com ervilha. Todo mundo vai olhar para ele e dizer, como assim pão com ervilha? Vocês entendem? Então, são crianças que estão entre as culturas, né? E são desafiadas dessa forma. Ok. Enquanto você vê essa imagem, ela tem informações, inclusive, onde você pode assistir a oficina completa no canal da Igreja Cristã Evangélica Boas Novas de Taguatinga, tá bem? Então, quando você faz print, porque aí você pode fazer contato com a missionária para saber mais sobre esse tema, vou perguntar algo aqui à produção. Oi, Jane, que você estava falando? Ah, ok. Pessoal, a Jane está dizendo, vou colocar minha imagem aqui agora, que no celular dela não está vendo como está passando no meu. Então, você que está assistindo, coloca aí no comentário se está chegando ok para você, a imagem, o som, se está tudo bem, tá bom? Porque ela está com dois celulares ali, num está ok, no outro não está, então a gente está aqui meio em dúvida, tá bom? Bem, então você já sabe onde pode assistir a oficina completa. E, embora a gente tenha apresentado aqui um conceito e um problema, que é a questão da alta mobilidade e também dessas crianças crescendo em culturas diferentes, a gente vai apresentar soluções também. Aguarde em próximos programas a Priscila falando como lidar com isso. O que ela e os pais de filhos de terceira cultura devem efetivamente fazer para dar suporte e auxílio aos seus filhos em meio a essa realidade que eles estão vivendo. Porque é estranho isso, né? Os pais estão com tudo sob controle. Os filhos é que estão enfrentando uma situação realmente muito peculiar. Detalhe: Priscila e seu esposo Marvio, eles estão no sul do Senegal, mas ali não enfrentam perseguição. Imagine você então
famílias que estão em países onde há perseguição aos cristãos. E é o nosso próximo tema. O missionário Willy Menezes, ele é da Missão Portas Abertas, e a gente traz aqui a perspectiva dele, a qual ele vai nos apresentar, sobre os cristãos perseguidos. A lista dos 50 países onde há maior perseguição, ele não vai relacionar todos os países, é claro, mas essa lista vai além, a aproximadamente 70, se não me engano, e dará enfoque especial a dois países que sozinho já englobam uma parte significativa do nosso planeta, né? China e Índia. No final de sua fala, ele faz uma revelação surpreendente e que assim aquece o coração da gente, porque nós vemos como Deus é bom, como Deus é poderoso, como Deus sustenta o seu povo. Ok? Então vamos ouvir sobre os cristãos perseguidos com o missionário Willy. Portas Abertas tem uma relação dos 50 países, dos 50 primeiros. Nestes 50 primeiros tem mais de 260 milhões. Mais de 260 milhões de cristãos perseguidos por causa de Cristo. Por causa da fé que eu e você possuímos. Quando a gente pensa em todos os países, né, aí a gente estende para mais de 70 países onde não há liberdade. A China e a Índia, elas têm aí aproximadamente, cada um, cerca de 1,4 bilhão de pessoas. 1,4 bilhão de pessoas, cada um desses países. É a média da população da China e a média da população da Índia também. Essas igrejas que existem na China, elas são igrejas que são controladas pelo Estado, pelo governo. São as igrejas das 3 autonomias. Isso é como é denominado ali. Então, essas igrejas são igrejas oficiais do Estado. Os seus pastores, os seus líderes, eles precisam ser também indicados e ordenados pelo Estado. E aí, toda a administração da igreja está também na mão do Estado ali chinês. Quando a gente olha essa situação, essas igrejas, elas são oficiais, elas existem lá, mas aí o que acontece? A maior parte dos cristãos, eles não aderem a essa realidade porque eles sabem que essas igrejas, elas estão submetidas, elas estão sujeitas ao governo e ao Estado ali. Então, o que eles começaram foi um movimento de igrejas domésticas. E você, com certeza, já ouviu falar das igrejas domésticas na China. Foi exatamente por causa disso. O grande problema é que o governo chinês ele começou a proibir, então, as igrejas de funcionarem nas casas, nos seus lares. Porque o que eles querem? Que todas as pessoas se submetam a aquele sistema dominado pelo governo. Mas os irmãos, eles preferem se unir para ler a Bíblia como ela é, para orar como se deve orar e para crer em Deus como se deve crer. E as igrejas clandestinas, elas não são autorizadas pelo Estado. Hoje, a China é o país onde tem maior número de cristãos presos no mundo. É o país onde tem maior número de cristãos presos. Por quê? Porque eles decidiram não aderirem à ideia da igreja ser controlada pelo Estado. O pastor da igreja é um líder do Estado, faz parte do sistema ali do Estado. Então, eles não podem pregar o que se deve pregar, não podem agir como se deve agir, e esse é o grande problema ali. Mas deixa eu te contar também dar uma informação muito preciosa. Hoje, na China, a igreja clandestina na China tem mais irmãos, ela é mais populosa do que a quantidade total de membros do Partido Comunista ali daquele país. Ou seja, há mais cristãos do que membros do partido que governa a China. E isso nos alegra porque a gente sabe que o nome de Deus tem crescido e tem alcançado pessoas ali. Quando a gente olha a realidade da Índia, que é o outro país mais populoso, a gente vê que uma das situações é o governo indiano, ele tem um projeto da seguinte forma: o objetivo do projeto é fazer com que até o final do ano que vem não haja nenhuma igreja a mais ali na Índia, não haja cristão ali na Índia, que a Índia seja um país completamente hindu. Isso significa que todos os indianos, todas as pessoas que vivem ali devem ser hindu. E quem não é deve ser exterminado, deve ser expulso, deve ser... E aí eles têm feito
E isso exatamente para que a igreja ela cesse ali na Índia. E mais uma vez, você pode ir para Nova Delhi, você pode ir para algumas outras cidades que você vai ver a presença de uma igreja. Isso é real. Mas quando você se afasta das grandes cidades e vai para onde a vida realmente acontece no cotidiano ali da Índia, a realidade é completamente diferente. Temos muitos irmãos, graças a Deus, ali, mas com uma população enorme como essa, de cerca de 1,4 bilhão de pessoas, o desafio começa. Por exemplo, os cristãos não têm acesso à água, não têm acesso à energia, começa a se cortar serviço de saneamento básico desses irmãos, e se nada disso faz com que eles abram mão da sua fé, aí começa os ataques. Recentemente, até a gente colocou em nossas redes sociais radicais destruindo a casa de cristãos ali na Índia, e isso tem sido muito comum. E o grande problema é, esses irmãos eles não podem recorrer ao Estado, eles não podem recorrer à polícia ali na Índia. Se eles sofreram algum dano, alguma agressão, eles não podem dizer para a polícia, me ajude. Porque como cristão, ele não tem esse direito e a polícia ele geralmente não vai registrar essa queixa de um cristão contra um hindu. Pessoas que não tinham alimento para o seu dia, para a sua semana, eles foram desafiados a ter esse alimento em troca de negar a sua fé, a ter qualquer tipo de ajuda em troca de negar a sua fé. E isso tem acontecido em muitos outros países também. Muito bem, está aí a imagem para você fazer print, poder assistir essa oficina na íntegra e também fazer contato com o missionário Willy. É importante a gente ouvir palavras como a dele, surpreendente, né, irmãos? Essa estatística que ele apresentou do número de cristãos na China, superior a esse outro indicador tão expressivo, né? E também porque a gente se acostuma com informações da China, da Índia, produtos, negócio, economia, pandemia, e às vezes a gente não pensa nos nossos irmãos que lá estão debaixo de perseguição, e um traço característico dos cristãos sob perseguição é de que eles pedem, orem por nós para que o Senhor nos ajude a perseverarmos, a sermos encontrados fiéis. E aí eu te faço uma pergunta: o que predomina no nosso planeta, no nosso mundo? A perseguição aos cristãos ou a aceitação da fé cristã? Porque a gente está num país tão grande, né, o Brasil, e às vezes nós pensamos nos Estados Unidos, Europa. Será que o que predomina é a aceitação ou a perseguição? E aqui o missionário Willy, num vídeo de menos de 1 minuto, ele fala sobre isso e nos surpreende mais uma vez. Vamos acompanhar. Nós fazemos parte de uma minoria privilegiada. Se você que está nos assistindo pode ter a sua Bíblia na mão, pode assistir agora, pode assistir depois, pode declarar sua fé dentro da sua comunidade, onde você esteja, você faz parte de uma minoria privilegiada. Nós que vivemos no Brasil, mesmo com todos os desafios, mesmo com toda a dificuldade, somos uma minoria que tem um privilégio muito grande. A maioria dos cristãos são perseguidos. A gente não pode achar que a realidade da liberdade religiosa que nós temos, ela é global, ela alcança o mundo inteiro. Muito pelo contrário, a realidade mais presente no mundo é outra, que é a de perseguição. Eis aí, uma vez mais, a informação de contato do missionário Willy. E assim, não é surpreendente? Eu acho que antes de ouvi-los, qualquer pessoa me perguntasse, eu diria: olha, existem países onde há perseguição, existem partes do mundo assim, mas certamente não é a maioria. E ele nos afirma: é a maioria. Até porque, né, considerando China e Índia, para começar, já é uma parcela significativa desse mundo. Portanto, a gente que começa falando sobre os filhos dos missionários, a preocupação com a família, a gente pensa em famílias que estão nesses contextos. Os missionários poderiam ter sido chamados para lá, por exemplo, Marva e Priscila. Nós poderíamos ter nascido em países assim.
Então, vamos considerar o potencial que temos na liberdade que usufruímos até agora, para que a gente possa apoiar os missionários que estão, por exemplo, no Senegal, considerarmos as dificuldades e desafios para as suas famílias e também lembrarmos daqueles que estão em perseguição. É Deus que dispõe tudo. Poderia ser tão diferente a nossa realidade, mas o Senhor tem tudo sob controle, e assim Ele age e conduzirá tudo, como assim afirmou Jesus, ter todo o poder, porque a Ele foi dado, e assim Ele cumprirá. Assim o Senhor levará a termo a sua vontade. A gente vai chegar ao final do nosso programa agora, trazendo mais um relato da série Contos Missionários. E esse relato do pastor Ronaldo Lidório vai exemplificar claramente isso, como Deus leva todas as coisas conforme a sua vontade, sem entendermos muitas vezes, e você verá o sentimento que havia no coração do pastor Ronaldo exatamente por não entender, para só ao fim perceber como a boa mão de Deus estava a conduzir tudo. Bem, vamos lá. Vamos acompanhar o relato dele. Permitam-me partilhar com vocês uma frustração grande que eu tive durante o tempo de trabalho na África, entre os Concombas. Eu e Rossana trabalhamos entre aquele povo querido em Gana, na África, por 9 anos. E ali o nosso trabalho principal era a evangelização, plantio de igrejas. Rossana, enfermeira, ela fundou uma clínica naquela região. E hoje é a melhor clínica em toda a região. Também é a única clínica na região, mas é a melhor clínica naquela região. Ela formou 4 enfermeiros concombas, um quinto surgiu, são 5 enfermeiros do próprio povo ali trabalhando naquela clínica, graças a Deus. Mas um trabalho que nós tínhamos, uma outra tarefa, era a tradução do Novo Testamento. Era uma tribo na época ainda não alcançada, os falantes da língua limompelo, que era uma das 4 línguas concombas, da tribo concomba, e nós traduzimos então o Novo Testamento para aquela língua, o limompelo. Mas o nosso foco era o plantio de igrejas. E algo que aconteceu comigo ao longo daqueles 9 anos é que frequentemente eu contraía malária, uma após a outra, a cada 2 ou 3 meses, uma crise forte de malária, me derrubava. Uma semana tratando, uma ou 2 semanas recuperando. Quando estava recuperado, uma porta se abria, uma aldeia queria ouvir o evangelho, eu estava pronto para ir. Uma outra malária, uma outra região querendo ouvir o evangelho, eu estava pronto para ir. Uma outra malária, e assim por diante. Isso foi frustrante, e diversas vezes eu cheguei mesmo a orar a Deus, perguntando por que as portas se fechavam para a evangelização em algumas partes, quando eu estava ali como missionário, com Rossana, prontos, com treinamento, com oportunidade para pregar o evangelho e para plantar igrejas, mas as malárias chegavam. E meus irmãos, confesso que foi um momento de frustração. Deus usou tudo para a sua glória, porque naquilo que nós não podíamos ir para outros lugares, os concombas, primeiros convertidos, ali animados no Senhor, fizeram muito melhor do que nós, plantaram igrejas, espalharam o evangelho. Mas eu voltei para o Brasil em 2002, quando iniciamos o trabalho na Amazônia. Voltei para o Brasil com aquela frustração. Parece que não aproveitei bem as oportunidades. Em 2004, nós terminamos a tradução do Novo Testamento e publicamos aqui no Brasil. Na época, a Casa Editora Presbiteriana colaborou muito, hoje a Editora Cultura Cristã, com a publicação do Novo Testamento. E a Sociedade Bíblica Internacional pediu que fizéssemos um relatório completo. Como foi a tradução do Novo Testamento? Qual foi a data que cada capítulo foi traduzido? Qual foi a circunstância? E assim por diante. Eu tinha uma agenda para cada ano de trabalho. Eu peguei as agendas, parei ali durante alguns dias e fui analisar aquele contexto da tradução do Novo Testamento para fazer o relatório. Tamanha foi a minha surpresa, meus irmãos e minhas irmãs. Eu percebi que boa parte do Novo Testamento foi traduzido durante as épocas que eu contraía malária. E fazia sentido. Mesmo morando em uma aldeia, ali com as pessoas em nossa casa o tempo todo, quando alguém está doente, eles mantêm a privacidade para que você descanse. Ali a casa ficava mais tranquila. E eu não podia sair para trabalhar fora durante uma semana, 2 semanas, recuperando da malária, mas podia trabalhar em casa, e ali com afinco trabalhava mais na tradução do Novo Testamento.
boa parte foi traduzido o Novo Testamento naquelas circunstâncias pós-enfermidade. No meu coração, minha prioridade era plantar igrejas. Possivelmente, no coração de Deus, a prioridade era a tradução da Bíblia. Deus sabe o que Ele faz quando os nossos planos fracassam. Deus sabe o que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Extraordinário, né, irmãos? Talvez as pausas que Deus permite em nossas vidas guardem semelhança com relação ao relato do pastor Ronaldo Lidório. Talvez pausas com as quais estejamos convivendo agora também possam assim se relacionar. Às vezes Deus tem que promover algo para que a gente pare, para nos dedicarmos ao que Ele realmente quer e até para nos dedicarmos mais a Ele. O Senhor que está escrevendo a história, o Senhor de toda a história, é aquele que nos dá o privilégio de participar do seu reino. Assim, portanto, sejamos daqui, de onde estamos, aqueles que oram e atuam para que as famílias dos missionários transculturais sejam saudáveis, harmônicas e bem cuidadas, para que aqueles que estão em perseguição perseverem, sem perder de vista o galardão que os espera. Ora, e aqueles que Deus tem dado a graça da liberdade, que possamos aproveitar, irmãos, que possamos nos lembrar do que podemos em oração ao Senhor apresentar, que podemos nos atentar para aquilo que efetivamente podemos fazer aqui do outro lado da rua, enquanto oramos e ajudamos os que estão do outro lado do mundo. E é claro, vamos contribuir. Se você tem algo para doar, eu queria convidar você. A Missão Vida, a Cristolândia, a Arca, eles têm veículos que podem buscar. Faça contato conosco. Você pode ser alguém que doando algo que já não é tão útil para você, mas que está em excelente estado, ou bom estado, vai estar ajudando instituições que estão aqui, pertinho de nós, e precisando de ajuda. Deus abençoe a todos vocês. A gente volta a se ver, se Deus quiser, na próxima quinta, para refletirmos sobre missões. Deus seja louvado. Até a próxima.